Fala pessoal, começando mais uma aula do nosso curso. Então agora vamos dar continuidade com base de cálculo, artigo 7 da Lei Complementar 116 de 2003. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço. Não se inclui na base de cálculo do imposto o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços dos seguintes itens da lista. 7.02 Execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive perfuração de poços, escavação, drenagem, irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem, instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos, exceto o fornecimento de material produzidos pelo prestador de serviço fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS. 7.05 Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeita ao ICMS. Pessoal, a base de cálculo é o preço do serviço e a lei complementar deixa claro que eu posso deduzir, no caso desses dois itens, o valor, esses itens são itens de construção, né? São itens de construção, como a gente viu. Eu posso deduzir o valor dos materiais que eu forneço para a minha obra. Eu posso deduzir, porque a base de cálculo do ISS é o serviço, então é impossível fazer um serviço de construção sem ter algum material. Então eu posso deduzir esse material do valor do meu serviço, e aí sim eu vou ter a base do meu ISS. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço. Então eu tenho um serviço, tenho materiais, forneci materiais, então a base de cálculo é o preço do meu serviço. Então isso é muito importante, porque a retenção, esses dois itens, tá na retenção, é o valor que deve ser retido no local, que deve ser pago no local onde o serviço está sendo prestado. Então é importante você ter conhecimento dessa base de cálculo desses dois itens, tá bom? E deixo claro mais uma vez aqui para vocês, pessoal, que esses itens também conversam com a legislação municipal. É aquilo que eu tenho falado sempre, porque, pessoal, esse curso aqui é um curso diferente. Eu não vou falar somente da lei complementar e deixar você aí divagando, né, na mente como será no município. E aí eu evidencio a legislação municipal, mostrando que a legislação municipal conversa com a legislação federal. E vou mostrar um exemplo. Vamos lá ver um exemplo aqui dessa conversa. Esse aqui é o artigo da Bahia, pessoal, de Salvador. Regulamenta a incidência do ISS, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, nas prestações de serviços. Aqui, ó, prefeito municipal de Salvador, tá bom? Então vamos ver como é que é lá em Salvador, e aí eu vou evidenciar isso aqui que eu tô falando para vocês. Vamos lá. Então tá aqui o decreto de Salvador. Então vamos ver no artigo 9, que eu quero deixar bem claro que o objetivo disso aqui é mostrar que a legislação federal harmoniza com a legislação municipal. E o contrário também é verdadeiro. Vamos lá. Ó, o artigo 9. Nos serviços de construção civil, hidráulica, elétrica e assemelhadas executados sob o regime de empreitada global, são dedutíveis da base de cálculo do imposto o valor dos materiais produzidos e ou fornecido pelo prestador dos serviços previsto nos subitens 7.02 e 7.05 da lista de serviços, desde que aplicados e incorporados diretamente. Então você veja, pessoal, eu estou aqui no decreto de uma cidade de Salvador, como exemplo. Estou mostrando Salvador como exemplo, mas isso serve para qualquer cidade. Tem aí no seu município, no município onde o seu cliente está. Com certeza, pessoal, sempre pesquise no CTM para você ver que está conversando com a legislação federal. Olha aqui, ó, um exemplo. Prefeitura de Salvador, o artigo 9, a gente viu que ela conversa diretamente com a lei complementar, tá bom? E existe aí umas regras que ele coloca para que isso aconteça, né? Ó, a comprovação, ó, tá bom? Aí ele diz o seguinte: se você não, aí aqui em Salvador, um exemplo, eu não tenho um cliente em Salvador, não assessoro ninguém em Salvador, mas pesquisando você vai ver que ele coloca aqui
algumas normas para que isso aconteça, para que essa dedução possa acontecer. Guardar nota fiscal, arquivar as notas fiscais e etc. Aí ele diz aqui no 13, o contribuinte, em substituição ao abatimento do valor dos materiais efetivamente empregados na obra ou serviço, poderá optar a título de dedução da base de cálculo do imposto pelos seguintes percentuais máximos de desconto sobre o preço por obra ou serviço, ficando dispensado da comprovação. Se você não quiser comprovar, o fisco de Salvador diz, ó, então adote esses percentuais de dedução e você não vai ter que comprovar. Você não vai ter que demonstrar nota fiscal, você não vai ter que comprovar. Então só abata esses valores no caso desses serviços. Tá bom, pessoal? Então assim, para ficar bem claro que é uma regra da lei complementar adotado pelos outros municípios. Então a base de cálculo é o preço do serviço. E nesses casos desse serviço eu posso deduzir. Então fique atento para os casos de retenção, você colocar a base de cálculo com a dedução desses valores para assim. Isso é planejamento tributário, né, pessoal? Evitando que o cliente pague a mais do que deve. Dando continuidade, vamos falar da alíquota. A alíquota, artigo 8 e 8A da lei complementar. Bem importante esse assunto também, pessoal. A alíquota máxima do ISS é 5%. A alíquota mínima do ISS 2%. E aí não tem conversa. Máxima 5%, a alíquota mínima 2%. E aí há um ponto importante. Veja o que a legislação diz. O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte direta ou indiretamente em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se refere os subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa. Então, nenhum outro serviço, fora esse 7.02 e 7.05 e 16.01, pode resultar de um percentual menor. Como esses serviços a gente viu que tem a redução aqui 7.02 e 7.05 dos materiais, acaba na prática ficando menor que 2%, mas a exceção é só para esse serviço. Nenhum outro serviço pode ser menor do que 2% a alíquota. E aí vamos ver aqui uma coisa interessante na legislação, pessoal. Pessoal, observando a legislação, como eu disse ainda, a lei complementar, vamos ver uma coisa interessante aqui, como eu disse. A gente leu aqui, né? E agora o 2 aqui, ó. É nula a lei ou ato do município ou do Distrito Federal que não respeite as disposições relativas à alíquota mínima. Pessoal, é nula. Então, não é 7.02, 7.05 que, como a gente viu, tirando os materiais, deduzindo os materiais, na prática vai ficar menor que 2%. Nenhum outro serviço pode ser menor a alíquota que 2%. Isso é justamente como eu falei naquela primeira aula, como a gente conversou. Isso é justamente para evitar a guerra fiscal. E como eu disse, veja a superioridade da lei complementar. Mesmo se um ato do município disser que prover, né, uma legislatura aí de um município disser que o ISS é menor que 2%, a lei complementar diz que é nula tal lei. Tá bom, pessoal? Então só para a gente ficar atento. Vamos para a próxima aula.